Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam bem-vindos, boa noite a todos vocês que nos acompanham nesta segunda noite do nosso tríduo preparatório para a solenidade da festa do corpo e do sangue, o Corpus Christi, a festa do corpo de Deus. E é muito bom, e a igreja sempre se preocupa com a nossa preparação para que nós possamos estar devidamente prontos para celebrar esses mistérios tão essenciais da fé de cada um de nós. Por isso que na nossa igreja a preparação é muito importante. Antes de celebrar qualquer coisa, antes de viver qualquer mistério, a preparação ela nos introduz naquilo que vamos realizar, naquilo que vamos fazer. Vocês podem ver, por exemplo, nos dois grandes ciclos da liturgia da igreja, que é o ciclo da Páscoa e que é o ciclo do Natal, são duas festas marcadas por duas grandes preparações. No caso da festa do Natal, é marcada pela preparação que nós chamamos de Advento. No ciclo da Páscoa, na festa da Páscoa, é marcada por um longo período de preparação, que é o tempo da Quaresma. E nestas grandes solenidades, embora não seja algo litúrgico propriamente dito, a igreja sempre recomenda que oportunidades como esta sejam utilizadas para catequizar o povo de Deus. Daí vem essa iniciativa de nós estarmos realizando hoje o segundo dia desse tríduo formativo em preparação para a festa de Corpus Christi. E como eu dizia, na formação anterior, na catequese anterior, nós estamos talvez questionando que estamos compreendendo um pouco mais do mistério da Eucaristia, sem, no entanto, celebrar o mistério da Eucaristia. Portanto, esta é uma oportunidade que nós temos de viver um verdadeiro deserto. Mas nesse deserto nós seremos transformados, nós seremos mudados. E seria tão importante, tão especial, que quando nós voltássemos a receber a Eucaristia, que nós não recebêssemos da mesma forma de sempre. Porque Cristo Jesus é sempre novo. Cristo nunca vem da mesma forma de sempre. Por isso nós nunca podemos ir até Ele da mesma forma de sempre. Precisamos sempre nos renovar, sempre nos reinventar, nos refazer. Isso ou seja, a conversão que a igreja nos pede. Então, quanto mais cônscios nós estivermos da profundidade dos mistérios que nós cremos, mais nós mergulharemos neles e mais nós viveremos eles e mais eles nos comunicarão a santidade que eles significam, que é o que a igreja tem e o que a igreja nos quer oferecer. Na catequese anterior, nós vimos um pouquinho do que é sacramento. Não vou repetir, mas nós apenas para recordar um ponto essencial que nós precisaremos para desenvolver o tema de hoje. Sacramento é algo que indica uma realidade sagrada, aponta para uma realidade sagrada, mas não somente isso, realiza, torna realidade aquilo de sagrado que é indicado. Ou seja, é uma realidade atuante. O sacramento é algo que faz Cristo atuar na nossa vida. Por isso ele é feito de sinais, como eu dizia, Sinais eficientes, ou seja, sinais que realizam alguma coisa. E essa alguma coisa é a comunicação da graça de Deus. Ou seja, a graça de Deus nos é dada em cada sacramento que a igreja celebra, que, repito, são formados de sinais, mas que não são simplesmente sinais simbólicos, representativos, não. São sinais eficientes, porque em cada sinal de cada sacramento é Cristo que age em cada sinal. É Cristo que faz. Nós dizíamos, o ministro humano é apenas um canal de graça daquele que é o verdadeiro ministro do sacramento, que é o próprio Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí nós adentramos na compreensão do sacramento da Eucaristia.
e nós deixamos bem claro que o pão e o vinho são os elementos utilizados pela igreja para representar o corpo e o sangue de Jesus. Mas vocês já sabem que a palavra representar não pode ser um conceito reduzido, de achar que representar é como quando alguém representa outro alguém. Não. No caso aqui, a terminologia da igreja é diferente. Esse termo representar quer dizer feito presente. Se o pão e o vinho ali representa o corpo e sangue de Jesus, quer dizer, ali está de fato presente o corpo e o sangue de Jesus. Alimento da nossa alma, alimento para a nossa salvação. Pois bem, o contexto, o âmbito em que os sacramentos são administrados, o âmbito em que os sacramentos são oferecidos é a igreja. Os sacramentos são administrados pela igreja e na igreja. E o sacramento da Eucaristia, ele é administrado, ele é feito, ele é celebrado dentro de uma celebração que nós chamamos costumeiramente de Santa Missa. É interessante porque essa palavra missa, do latim, se diz missio, né? Missio, missa vem de missio, missão. Ou seja, o padre, se fôssemos dizer, por exemplo, a fórmula do ide em paz, né, que é a despedida, quando o padre vai dizer, né, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe, no latim, na missa, em latim, o diácono ou o padre, ou aquele que está à frente, que preside, vai dizer, né, it missa est. Ou seja, a missão acabou, mas a missa acabou, mas a missão começou. A missa, além de tudo que ela é de maravilhoso, ela nos envia para a missão. Então, o que eu celebro dentro da missa, eu vivo dentro da minha vida. O que eu celebro na missa, o que eu recebo na missa, eu faço na minha vida. Missio, missa, Santa Missa. E a missa também é o lugar, é o espaço sagrado, vamos dizer assim, né, em que o pão e o vinho são oferecidos como a vida de Jesus. E agora nós vamos ver quais são os nomes, os termos que a própria igreja usa para se referir à Eucaristia. Os termos que a igreja usa para se referir à Santa Missa. Porque cada um desses termos podem ser utilizados por nós, porque eles trazem por detrás um significado maravilhoso. Então eu peço a sua atenção, porque aqui eu montei um esquema que fica de fácil entendimento para nós, porque não são conteúdos muito fáceis de compreender, mas aqui nós vamos compreender bem. Então nós chamamos de missa, já expliquei por quê, e devemos e podemos também chamar de santo sacrifício. Por que a missa é um santo sacrifício? Por quê? Porque o sacrifício de Jesus, que foi toda a sua vida, ou seja, tudo que Jesus viveu, todos os acontecimentos de sua vida messiânica, foram uma entrega, foram uma oferta, foram um sacrifício. A cruz é o ponto alto da entrega de Jesus. A cruz é o ponto alto do sacrifício de Jesus. Mas toda a sua vida foi um grande sacrifício. Pois bem, é santo sacrifício porque na celebração eucarística torna-se presente o sacrifício de Jesus na cruz. Não é que relembra, mas é que torna presente. Vamos ler a palavra anamnésia, né? Anamnese, aliás. Anamnese é tornar presente, tirar do passado, trazer para o presente. Então, a celebração eucarística, uma vez celebrada, mediante os ritos estabelecidos pela disciplina da igreja, pela tradição da igreja, os ritos realizam o que significam. Eles trazem
tornam presente sobre o altar o mistério da cruz de Jesus. Por isso a gente pode dizer bem que é um sacrifício eucarístico. Outro termo também que nós utilizamos, que inclusive é parte do rito da missa, para se referir à Eucaristia, é a fração do pão, ou o partir do pão. Prestem bem atenção, durante a missa, tem um momento que o padre realiza a fração do pão, ele fraciona o pão. E por quê? Porque Jesus fez isso na última ceia. Isso comprova para nós que fracionar o pão já era uma coisa muito comum para os judeus. Os judeus fracionavam o pão nas suas refeições judaicas. Isso era muito comum. Jesus faz isso na última ceia, e ele faz isso para quê? Para exprimir a sua entrega de vida. Quando Jesus parte o pão na ceia, ele está fazendo um gesto, vamos dizer assim, sacramental também, por assim dizer, para dizer: eu estou entregando a minha vida, eu estou dando a minha vida é um dom. Então o partir do pão significa a total entrega da vida de Jesus, que se parte, que se despedaça, que se deixa triturar como o trigo para tornar-se pão. Essa é a grande verdade. Os santos padres, eles refletem isso, né? Nessa linha. Cristo ele foi triturado, ele foi amassado, ele foi pisado, ele foi cozido para tornar-se o pão, para tornar-se a refeição da vida eterna. Então, Cristo é o pão partido e repartido para nós. Mas um detalhe muito importante: o fato de nós chamarmos a Eucaristia de fração do pão não quer dizer que nós recebemos uma parte de Cristo. Não. Cristo está todo presente em todas as partes. Quando você recebe, para a gente ser bem claro, né? Quando você recebe o pão partido, que é a hóstia consagrada, não é um pedaço de Cristo. Não. É um pedaço de pão, mas Cristo está todo inteiro presente naquele pão fracionado. Não é que Cristo está repartido, de forma alguma. Ele está todo inteiro em todas as partes. Que isso fique bem claro no nosso coração. E uma conclusão bonita que nós tiramos disso aí é o seguinte: se nós participamos de um único pão, quer dizer, nós comungamos de um único pão, nós comungamos do mesmo pão repartido, isso quer dizer que nós nos tornamos um único corpo. Se comungamos de um único pão, que é o corpo de Jesus, nós nos tornamos com Ele, com Cristo, um único corpo. Isso nós chamamos de o corpo místico de Cristo. Aliás, quando a igreja celebra a Eucaristia, ali é o momento ápice da expressão do que a igreja é. O que a igreja é? O corpo de Cristo. Quando a igreja se reúne e distribui para os seus filhos o pão da vida, o corpo do Senhor, todo presente em todas as partes, ali se expressa o que nós somos. O que nós somos? Nós somos um só corpo, cujo Cristo é a cabeça. Pois bem, inicialmente os primeiros cristãos, eles chamavam as reuniões celebrativas que eles tinham de fração do pão. Era muito comum. Tanto que lá nos Atos dos Apóstolos, tem uma passagem que diz isso, né? Os primeiros cristãos eram assíduos na fração do pão. Ou seja, a celebração eucarística que eles faziam. Depois, os próprios cristãos começou a chamar a fração do pão de ceia do Senhor, né? A ceia do Senhor, o que é a ceia do Senhor? É aquela ceia derradeira realizada por Jesus. Meus irmãos, a igreja diz categoricamente: cada missa é única. O que é a missa? A missa é aquela ceia celebrada por Jesus lá naquele dia, naquela hora, naquele momento com os discípulos. Aquela é a missa. Não existe outra missa. A missa que vamos celebrar aqui agora não é uma outra missa, não, é aquela missa. Vocês entendem? Né? A igreja diz
lá, Catecismo da Igreja, cada missa é uma única ceia. E diz mais, que Jesus celebrou, mas ao mesmo tempo é uma antecipação daquela missa que nós celebraremos na eternidade, que é o banquete nupcial do Cordeiro, que é o banquete da salvação. Ao mesmo tempo que cada missa celebrada é a mesma missa, uma única missa, seja como for e por quem for celebrada, ela está também antecipando a missa eterna no futuro, na eternidade, do banquete nupcial do Cordeiro. E nessa ceia derradeira que nós estamos nos referindo, como nós até mencionamos isso na catequese anterior, que a morte de Jesus, ela foi apresentada pelo próprio Jesus no gesto simbólico de partir o pão e de distribuir o vinho. Né? Ali Jesus Cristo está apresentando a sua morte simbolicamente através do pão e do vinho. E Jesus consagra o pão e o vinho separados. Por isso também, na Santa Missa, o padre consagra primeiro o pão, depois ele consagra o vinho. A consagração é feita separadamente. Primeiro a espécie do pão, depois a espécie do vinho. Porque Jesus consagrou primeiro o pão e depois o vinho. O que isso quer dizer para nós? Porque ele estava ali mostrando a maneira que seria a sua entrega. A sua entrega é a separação do corpo do sangue. No sacrifício da cruz, corpo e sangue são separados. É isso que chamamos entrega de Jesus. Então Jesus antecipa naquela mesa a sua morte, simbolizada no partir do pão, na separação do vinho e do pão, separação do corpo e do sangue. Chamamos também Assembleia Eucarística. Aqui já é mais fácil de entender, é o povo que se reúne, é o povo que congrega, é o povo que constitui uma assembleia para realizar uma grande ação de graças. Isso porque a palavra Eucaristia significa justamente isso, significa ação de graça. E como eu falava, quando a igreja se reúne para celebrar a Eucaristia, aí acontece a sua máxima expressão daquilo que ela é. Ela é o corpo místico de Cristo. Também se diz memorial da paixão. Memorial, nós já falamos na catequese anterior, não precisamos repetir. Mas aqui precisamos frisar que quando uma missa é celebrada, a igreja não está celebrando a comunidade. A comunidade está celebrando, mas não é a comunidade que é celebrada. Quando a igreja celebra a missa, ela está celebrando a passagem de Cristo à vida. É isso que a missa celebra, a passagem de Cristo à vida através do seu sacrifício redentor na cruz. Então, os teólogos mais esclarecidos dizem que Jesus veio para morrer. Ele veio para morrer. Tanto isso é verdade que quando Jesus estava na agonia mortal, ele vai dizer: minha alma está triste até a morte. Mas o que eu direi? Pai, livra-me desta hora? Ele questiona: pois foi justamente para essa hora que eu vim. Ou seja, Jesus veio para morrer, né? Isso até já fora anunciado lá atrás pelo sacerdote Simeão no templo de Jerusalém a Nossa Senhora. Você deve se lembrar disso, né? Uma espada de dor traspassará a sua alma. Essa espada de dor é a morte de Jesus. Nosso Senhor veio para morrer. E uma vez que Nosso Senhor veio para morrer, convinha, era necessário que Ele mesmo instituísse a maneira que nós faríamos memória da sua morte. É Jesus quem deixa o memorial da sua morte. Vamos dizer uma palavra bem fria, mas para entender. O procedimento que deveria ser feito perpetuamente
para fazer memória à morte do Senhor, foi Ele mesmo quem apresentou. Foi Ele mesmo quem instituiu, que foi na última ceia, como nós acabamos de falar, né? E esse memorial da morte, ele foi instituído justamente porque Jesus ressuscita. Chama-se também divina e santa liturgia. E aqui é bom a gente lembrar que quando uma ação litúrgica acontece na igreja, em especial a Santa Missa, ela está unindo a igreja celeste à igreja terrestre. Por isso nós cantamos o santo, né? Que o santo, o sanctus, é o canto dos eleitos, o santo é o canto dos vencedores, é o canto constante da corte celestial. Quando nós cantamos o santo, nós nos unimos à corte celestial para representar, para simbolizar que a igreja celeste, a igreja terrestre estão unidas nesse ato de amor que é a Santa Missa. E chamamos também Sagrada Comunhão. Chamamos Sagrada Comunhão porque nós nos unimos a Cristo. A Eucaristia nos leva a uma união única, irrepetível com Cristo, mas ao mesmo tempo também que nós nos unimos com Cristo, nós nos unimos com os irmãos, nós nos unimos uns com os outros. Mas, para ser de fato uma comunhão, precisamos também que nós nos entreguemos a Cristo. Se Cristo se entrega a mim na Eucaristia, eu, na Eucaristia, no ato de comungar, eu também me entrego a Cristo, para acontecer uma frutuosa e verdadeira comunhão. E agora, para encerrar, uma ideia tem que ficar no nosso coração. É uma ideia conclusiva desta pequena catequese, que Cristo vem em cada Eucaristia. Nós já falamos aqui exaustivamente na primeira catequese, segunda catequese, Cristo vem na Eucaristia. Ponto final. No entanto, essa presença de Jesus na Eucaristia é chamada de uma presença velada, uma presença escondida. E como que nós entendemos isto? É porque a presença de Jesus está encoberta pelo véu da aparência e pelo véu da nossa imperfeição. Ou seja, tanto a aparência quanto a nossa imperfeição humana faz com que a presença de Jesus seja algo velado para nós. Isso porque a aparência, porque, muito embora seja o corpo e o sangue de Jesus, a aparência de vinho e a aparência de pão permanece. Ou seja, a aparência, ela está encobrindo o mistério do Cristo presente. E depois, outra realidade que encobre o mistério é a nossa imperfeição humana, é a nossa incapacidade humana de não conseguir captar, de não conseguir compreender, de não conseguir identificar a presença de Jesus na Eucaristia. É muito para nós. Por isso a igreja diz, por isso nós celebramos a Eucaristia, pois sempre que nós celebramos a Eucaristia, nós estamos manifestando como igreja que nós estamos aguardando a vinda definitiva de Jesus, entende? Estamos aguardando a vinda definitiva de Jesus, o nosso Salvador, quando nós contemplaremos de fato tal qual como Ele é. Como diz São Paulo, né? Quando vier o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Então, quando Cristo vier em toda a sua majestade, em toda a sua glória, e aí Ele dará a cada um conforme as suas obras. E naquele dia, se formos achados dignos, nós seremos colocados no banquete eucarístico da eternidade. Naquele dia, nós veremos Jesus face a face, nós o contemplaremos tal como Ele é, e aí todo o véu do escondimento desaparecerá, porque contemplaremos face a face, e São Paulo vai mais além. Contemplaremos face a face e seremos semelhante a Ele.
ali passou. Toda limitação acaba, porque ali será de fato face a face. Por isso, meus irmãos, aqui podemos terminar dizendo assim: a Santa Missa é uma antecipação da glória celeste. Ao mesmo tempo que é a ceia derradeira acontecendo sempre que a missa é celebrada, já é uma antecipação da glória do céu. Eu diria mais: felizes são as pessoas que conseguem compreender esta verdade de fé e conseguem vivê-la bem.